Olá, amigos, muito boa tarde. 28 de fevereiro, quarta-feira de tempo abafado aqui em Cachoeira do Sul, viu? Mas o NT Sul está começando e é hora de você ficar muito bem informado. Na edição de hoje você vai ver: Prefeitura de Cachoeira do Sul apura irregularidades em contratos de prestação de serviços em saúde. O suposto esquema justifica a suspensão dos atendimentos de pacientes. Esses profissionais estavam dentro do poder público, o que não era o correto, e aí sim os relatórios de produtividade que a gente está apurando se realmente o que eles recebiam de dinheiro público era o que estava sendo atendido e quem emitia esses relatórios, quem que dizia que eles atenderam tantas pessoas, quais eram as pessoas, cruzando isso com os prontuários médicos para ver se realmente foi efetivada essa consulta. Tempo de espera para perícias do INSS leva mais de 60 dias em Cachoeira do Sul. O trabalhador reclama da lentidão e pede uma explicação. Marquei dia 19 de janeiro a perícia, ficou para o dia 4 de abril. E quem está numa situação pior que a minha, como é que fica? Quem tem uma fratura, uma mulher grávida. Em Caxias do Sul, Festa da Uva exalta a cultura, a gastronomia e a força da economia. 500 mil visitantes são esperados até o dia 3 de março na maior cidade da Serra Gaúcha. Ontem teve a abertura da colheita do milho no Rio Grande do Sul. O evento foi na agropecuária Canoa Mirim, em Santa Vitória do Palmar. A produção deve ultrapassar os 5 milhões de toneladas no estado este ano. Saque e calamidade do FGTS. Trabalhadores de Cachoeira atingidos pelas enxurradas de novembro e dezembro do ano passado têm o direito de sacar até R$ 6.220. Mas atenção, o cadastramento termina sexta-feira. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com a endocrinologista Pamela Moraes sobre um método que está se popularizando na internet, o jejum intermitente. Vamos saber quando ele pode representar um risco para a saúde. E como fazemos todos os dias aqui no NT Sul, espaço aberto na Novo Tempo para você contar a sua informação, mandar uma foto, um áudio ou um vídeo. Conte o que acontece onde você está. Tem boa notícia, tem notícia ruim, quer fazer algum comentário, alguma observação, mandar áudio ou vídeo? Compartilhe com a gente. Nosso WhatsApp é 51 99769 7129. E as nossas lives também já estão no ar. Então fique à vontade para escrever em facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira, repito, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. A gente recebe com muita frequência aqui na emissora reclamações do serviço de perícias do INSS de Cachoeira do Sul. O tempo de espera para avaliação médica ultrapassa os 50 dias, deixando as pessoas que necessitam do recurso desassistidas. O Bernardo Miller conversou com 2 cachoeirenses que passaram por isso e só conseguiram um retorno positivo no INSS de Santa Maria, cidade vizinha Cachoeira do Sul. Vamos conferir. O Luiz Fernando precisou passar por um procedimento cirúrgico no nervo mediano da mão direita no início do ano. A situação inviabilizou seu trabalho, que é manual. Logo após a cirurgia, no dia 19 de janeiro, ele procurou seus direitos e, por telefone no 135, deixou a sua avaliação pré-agendada. A data estipulada pelo INSS ficou para o dia 4 de abril. Necessitando do recurso, Luiz foi atrás e conseguiu para 19 de fevereiro uma consulta em Santa Maria. Marquei dia 19 de janeiro a perícia, ficou para o dia 4 de abril. Tá? E aí como é que ficam, né, os compromissos da gente? Isso que eu quero entender. Tá? E quem está numa situação pior que a minha, como é que fica? Quem tem uma fratura, uma mulher grávida, ou algo do tipo assim, eu quero entender e eu quero uma explicação, entendeu? O porquê dessa demora aqui em Cachoeira do Sul. Tu marcar uma perícia, ela demorar 3, 4 meses, cara, pra te receber, entendeu? Sendo que a gente tem a Previdência Social aqui, né? Não precisa se deslocar, entendeu? Ou eu não sei quem é o responsável,
né? A gente tem que ver isso aí. Mas o que eu quero dizer é a demora. Isso aí não pode ficar assim. A gente precisa de uma explicação, né? A sociedade precisa de uma explicação, entendeu? Porque não tem como a gente se locomover daqui a Santa Maria, Santa Cruz. Isso dá gasto, isso gera gasto para nós, entendeu? Então eu procuro querer uma explicação para a sociedade. E na oportunidade, qual foi a justificativa deles? Eu ouvi dizer lá, né, até fui bem atendido, isso eu quero dizer, fui bem atendido, né, pelo funcionário lá, né, mas pelo que me explicou, parece que não tem médico, tem só 2 médicos atendendo. E a justificativa passada pelo Luiz Fernando bate com o que recebemos do INSS. O quadro de médicos peritos é baixo em Cachoeira do Sul. São apenas 2. Em 2010, por exemplo, eram 6. Por isso, o Seguro Social de Santa Maria atende com mais agilidade. Lá tem mais peritos. A solução desse problema é a realização de um concurso público do INSS. Nós tentamos contato com a assessoria de imprensa do órgão em Porto Alegre e na capital federal em Brasília, mas não obtivemos um retorno claro sobre essa demanda. O INSS daqui também atende demanda da região dos municípios menores. Isso também sobrecarrega a agenda de atendimentos. O Rodrigo também passou pela mesma situação com a sua esposa, que estava grávida e só conseguiu atendimento no município vizinho. Tive que me locomover daqui de Cachoeira, tá, para Santa Maria, gastar com transporte, gastar com comida lá, né, para fazer uma coisa que eu podia fazer aqui em Cachoeira. Tá? Então eu peço uma explicação para a sociedade. Entendeu? Eu quero que eles dêem uma explicação para nós, o porquê da situação, porque está acontecendo isso em Cachoeira do Sul. E a gente também busca por explicações, a gente se dirige aos órgãos oficiais, enfim, mas encontra muitas barreiras e até agora a resposta que todos procuram a gente, infelizmente, ainda não tem. Mudando de assunto agora, gente, ontem por volta do 12:30, um acidente na BR-153 no interior de Cachoeira do Sul encaminhou para atendimento médico uma estudante de 14 anos e uma mulher de 72 anos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi entre um carro e uma van escolar na localidade de Três Vendas e teria acontecido no momento em que os alunos voltavam da escola Taufik Germano. A adolescente estava na van e a mulher na carona do Fiat Palio. Ambas tiveram ferimentos leves. A 34ª edição da Festa da Uva em Caxias do Sul, que marca o início das comemorações dos 150 anos da imigração italiana, conta com inúmeras atrações que exaltam a cultura, a gastronomia e a força da economia local. 500 mil pessoas são esperadas até o dia 3 de março. Já na entrada, o visitante é recepcionado com a fruta. Em torno de 150 toneladas serão distribuídas gratuitamente. O clima da vindima prossegue na passagem pelo Parreiral. A exposição e o concurso de uvas apresentam os melhores cachos, resultantes de um ano todo de trabalho dos 236 produtores participantes. Mas a produção vai muito além da uva. Este espaço mostra o que faz de Caxias do Sul o maior produtor de hortigranjeiros do Rio Grande do Sul, assim como algumas inovações que têm auxiliado no desenvolvimento e crescimento do setor. É uma pequena prévia do que poderá ser visto no 7º Horti Serra Gaúcha, previsto para março de 2025. O empreendedorismo dos produtores também está presente através das 49 agroindústrias familiares que, com o apoio da Emater, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e outras entidades, comercializam seus produtos, além de plantas e artesanato, durante a festa. Uma oportunidade para levar essas delícias para toda a família. Já no centro da cidade, em algumas noites, os desfiles cênicos, que envolvem mais de 1.200 figurantes, apresentam os sonhos dos imigrantes que cruzaram fronteiras em busca de dias melhores, com muita força, garra e persistência.
Um baita evento, né? E a gente muda de assunto agora para falar sobre o milho. A cultura deste cereal é muito rica aqui no Rio Grande do Sul. E para celebrar um período importante para os produtores, o município de Santa Vitória do Palmar sediou ontem a 11ª edição oficial da abertura da colheita do milho. Vamos conferir. O município de Santa Vitória do Palmar, na região sul do estado, sediou ontem a 11ª abertura da colheita do milho, realizada na Agropecuária Canoa Mirim. O evento celebra um período importante, já que o milho é produzido em 485 municípios do Rio Grande do Sul. O estado é considerado o 7º maior produtor do país. De acordo com o levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a produção de milho do estado está estimada em 5,3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 44% comparado com a produção de 3,7 milhões de toneladas da safra anterior, afetada pela falta de chuva. O diretor do Departamento de Governança dos Sistemas Produtivos, Paulo Roberto da Silva, esteve no evento representando a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Em sua fala, ele destacou os desafios enfrentados na produção da cultura nos últimos anos, assim como a importância de valorizar o trabalho que os produtores vêm desenvolvendo, principalmente na área de novas tecnologias e de sementes. A organização do evento explica que, neste ano, a abertura da colheita foi realizada novamente na metade sul do estado, a fim de consolidar o potencial do milho em terras baixas, com a adoção da tecnologia sulco camalhão, que tem dado excelentes resultados, já que estabelece uma zona de cultivo em solo mais descompactado e profundo. A abertura da colheita do milho é um evento realizado pela SEAP, em conjunto com a Agropecuária Canoa Mirim, a Associação dos Produtores de Milho do Rio Grande do Sul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Emater, Sistema de Organização de Cooperativas do Rio Grande do Sul e também a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar. Gente, a Secretaria da Inclusão Social aqui de Cachoeira do Sul está chamando as famílias atingidas pelas enxurradas de novembro e dezembro do ano passado para se habilitarem ao saque calamidade do FGTS. Os trabalhadores têm o direito de sacar até R$ 6.200. Mas atenção, o processo vai só até sexta-feira. O Bernardo Miller chega agora com mais informações para a gente. Boa tarde, Bernardo. Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente fala de um assunto importante relacionado às enxurradas que atingiram o município de Cachoeira do Sul ainda no ano de 2023. Eu me recordo principalmente ao dia 22 de dezembro, aquela enxurrada forte que atingiu diversas pessoas aqui no município de Cachoeira do Sul. O que está acontecendo? A Secretaria aqui de Inclusão Social está recebendo as pessoas que foram atingidas e que fizeram seu cadastro lá na oportunidade ou alguns dias depois para fazer o saque calamidade, que é um recurso disponibilizado pelo governo federal, que a pessoa pode sacar até R$ 6.000 ou o valor disponível que tem no seu FGTS. Para entender melhor sobre esse assunto e sobre as determinações e regras relacionadas ao saque calamidade, eu vou falar aqui com o Gabriel Lobato, que é um dos responsáveis por isso. Gabriel, fala um pouco sobre esse saque que começou nesta quarta-feira. Como é que é todo o processo para essa pessoa conseguir esse recurso, esse auxílio, para tentar diminuir os seus prejuízos relacionados à enxurrada, principalmente lá do dia 22. Boa tarde. Boa tarde. É um processo antigo, é um processo que sempre aconteceu, ele é regulamentado pelo próprio FGTS mesmo. São várias formas, né? O FGTS ele permite várias formas de movimentar o dinheiro e uma delas é quando o município está numa situação de emergência ou calamidade, onde as pessoas atingidas elas conseguem realizar o saque até esse valor ali, né? Então, a prefeitura, sim, está chamando as pessoas que foram atingidas pelos últimos eventos climáticos ali do final do ano passado para virem notificar essa necessidade. Esses atendimentos eles vão acontecer aqui na SMIS
das 7 horas da manhã até as 13 horas da tarde, nessa quarta, quinta e sexta-feira da semana, tá? A gente vai reunir essas pessoas, vai reunir a documentação dessas pessoas e vai encaminhar, então, para a agência da Caixa para autorizar que elas façam o saque lá na agência mesmo. Gabriel, a Defesa Civil já tem, obviamente, uma lista que foi feita, acho que inclusive ali no próprio dia do evento, alguns dias depois, mas também tem a possibilidade da pessoa que talvez naquela correria, diante de toda a situação, não conseguiu entrar em contato. Ela pode rever isso e conseguir ter esse direito de sacar esse valor? Ela pode nos procurar sim. A diferença dessa pessoa é que ela também vai receber uma visita de Defesa Civil na casa dela, tá? Isso dali vai acontecer. As pessoas que já se cadastraram, que procuraram atendimento logo após o evento, elas vão ter um encaminhamento automático também mediante essa ficha aqui, tá? Aquela primeira ficha, ela não exclui a necessidade dessa. Então, as pessoas que querem realizar o saque, eles vão ter que vir aqui na SMIS procurar esse atendimento. E as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, que não notificaram quando aconteceu o evento de que foram realmente atingidas, elas vão receber uma visita da Defesa Civil ali para confirmar ali o acontecimento. Quais os documentos necessários que essas pessoas precisam trazer aqui na hora do atendimento? A gente está solicitando identidade, um documento original com foto, comprovante de residência e a conta do FGTS que a gente registra na nossa ficha, no nosso instrumento do atendimento aqui. Ok, aproximadamente quantas pessoas vocês acreditam que vão procurar vocês e que vocês têm no banco de dados, digamos assim, que vão procurar esse saque agora nesses dias? Em todo o município nós tivemos nos primeiros meses ali depois do evento, foram cerca de 520 registros de atendimento, tá? São 520 pessoas que já registraram que foram atingidas pelo evento. Acerca de FGTS a gente não sabe dizer, porque não é uma questão que... São perfis diferentes, né? Muitas pessoas que vieram para fazer o primeiro registro, elas, por exemplo, não trabalhavam ou são beneficiárias de outros programas sociais que não tinham uma conta FGTS. Então, eu não tenho como te dar uma estimativa de quantas pessoas vão requerer o saque FGTS, porque é realmente um recorte específico. É a partir dessa triagem de agora que a gente vai ter uma noção mesmo de quantas pessoas vão poder acessar esse benefício. Importante, Gabriel, a gente entrar nesse assunto, porque já ocorreu, o Gabriel estava me falando aqui antes mesmo da gente gravar, da pessoa vir fazer essa situação, apresentar a situação dela, ir até a Caixa e não ter o valor disponível. Aí é uma questão com a empresa que essa pessoa trabalha, né? Os depósitos são feitos pela empresa que vincula o trabalhador periodicamente, né? Então, as situações onde a empresa não faz o depósito na conta FGTS, a pessoa realmente vai chegar lá na hora do saque e não vai ter o valor, ou não vai ter valor nenhum, ou vai ter um valor menor do que o esperado. São questões trabalhistas que a pessoa tem que ver junto à empresa para ficar correto, né? Para ter o valor correto que ela tem que ter ali na conta. Ok. Como começou hoje e o prazo encerra logo na sexta-feira, alguma pessoa talvez não vai ter o acesso a essa informação. Vocês vão entrar em contato? Vocês têm uma lista, de certa forma, para orientar essa pessoa? Olha, você que colocou o seu nome tem o direito desse saque. Vocês vão comunicar a essas pessoas? Individualmente não, o município vai agir na amplitude de mídia que for do nosso alcance, de jornal, de TV, comunicação nas mídias digitais que o município tenha, mas individualmente não vai ser feito chamamento porque nós não conhecemos exatamente o público, né? A gente não tem um público que nós sabemos que tenha o FGTS e que vai poder acessar aquilo dali, né? Então, a gente realmente depende dessa comunicação de mídia para que essas pessoas venham procurar o atendimento. Com relação à data do atendimento, é claro, a gente fica flexível assim também no que diz respeito ao horário, né? A pessoa que precisar ser atendida em outro horário, ela entra em contato aqui no número da secretaria, a gente combina outra forma de atender. Então, um recado importante, a gente reforça isso, principalmente trazendo essa informação do saque calamidade. As pessoas que foram atingidas lá no dia 22 de dezembro pela enxurrada, de alguma forma, se fez o registro na Defesa Civil, procure a Secretaria Municipal de Inclusão Social para ter a possibilidade desse saque de calamidade. Na oportunidade, se você, diante da situação, não conseguiu notificar a Defesa Civil sobre essa situação, peça novamente
porque a Defesa Civil vai visitar a sua residência. Se tiver alguma situação clara ali que você foi atingida por essa enxurrada, você consegue entrar nessa lista e fazer esse saque calamidade, a gente reforçando esse serviço importante aqui para Cachoeira do Sul, no acontecimento lá do ano de 2023, ali no dia 22 de dezembro, Lena. Valeu, Bernardo. Obrigada pelas informações. Agora no NT Sul, primeiro bloco de interações. Você que mandou a sua participação, o seu comentário, né, a sua demanda pelo nosso WhatsApp 51997697129. Você que está interagindo com a gente também lá no YouTube. Obrigado por sua participação. Pode continuar mandando mensagens, que agora tem um bloco e daqui a pouco tem mais 2, tá? Dá tempo de você mandar a sua mensagem e participar com a gente. Aqui na telinha, a Aline Teixeira mandou mensagem pelo WhatsApp. Um feliz aniversário para os meus filhos gêmeos, Tiffany e Thierry, estão completando 6 anos hoje. Que duplinha linda! Parabéns para Tiffany e para o Thierry. Aline, obrigado por mandar para a gente essa foto aí, muito mimosa aí da duplinha. Parabéns para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês muito, muito, muito. Tá bom? Um grande abraço meu e de toda a equipe aqui do NT Sul. Everton Oliveira, aqui de Cachoeira do Sul, participa. Olha a situação da ponte da rua Ramiro Barcelos, bairro Augusta. Uma das cabeceiras está desmoronando, precisa recolocar as pedras nas entradas da ponte. Essa situação vem se arrastando desde a chuvarada do dia 22 de dezembro do ano passado. Secretaria de Obras já foi comunicada, mas não fez nada. E o Everton aí manda foto com o registro da situação precária da ponte da rua Ramiro Barcelos, no bairro Augusta. Feito o seu registro, obrigado pela participação, tá bom? Pessoal da Secretaria de Obras, aí mais uma demanda para colocar aí no cronograma de trabalho. Quem mais participa? Micael Melo, aqui de Cachoeira do Sul. Mais de 5 anos que este terreno está assim. Já denunciamos, fizemos protocolo na prefeitura e nada adianta. Só nos informam que o dono limpa se quiser, pois pode pagar multa ao invés de limpar. Mas enquanto apenas pagam multa, a situação fica mais complicada, aparece muito bicho e agora o risco de mosquito da dengue. Fica na rua Juvencio Cardoso da Cunha, bairro Marques Ribeiro, número 120. Tá aí a dica, né? Serviço completo para as equipes da prefeitura. A gente agradece a tua participação, tá, Micael? Vários registros nesse sentido a gente tem recebido ultimamente, porque o pessoal está muito temeroso dessa questão do mosquito da dengue e tem muito terreno aí precisando de limpeza, precisando, né, do cuidado e da atenção do seu proprietário. E infelizmente, né, a prefeitura não tem ainda uma fiscalização acirrada com relação a isso e também uma estrutura, né, de execução para que as pessoas sejam obrigadas, enfim, a terem aquela responsabilidade que seria o natural, né, de manterem os terrenos limpos, né, para que não ocorra esse tipo de situação de oferecer risco para quem mora no entorno. Daqui a pouquinho mais interações aqui no NT Sul, tá na tela o nosso número 51997697129 para você mandar a sua demanda ou então opinar, que daqui a pouquinho a gente coloca aqui na telinha. Veja a seguir, Prefeitura de Cachoeira do Sul apura irregularidades em contratos de prestação de serviços em saúde. O suposto esquema justifica a suspensão dos atendimentos de pacientes. Esses profissionais estavam dentro do poder público, o que não era o correto, e aí sim os relatórios de produtividade que a gente está apurando se realmente o que eles recebiam de dinheiro público era o que estava sendo atendido e quem emitia esses relatórios, quem que dizia que eles atenderam tantas pessoas, quais eram as pessoas, cruzando isso com os prontuários médicos para ver se realmente foi efetivada essa consulta. Na entrevista do dia, Bernardo Miller conversa com a endocrinologista Pamela Moraes sobre um método que está se popularizando na internet, o jejum intermitente. Vamos saber quando ele pode representar um risco para a saúde. NT Sul volta já já, o intervalo é rapidinho. Meio-dia, 29 minutos, NT Sul com você, companhia na hora do almoço. Obrigada por permitir que a gente faça companhia para você, para sua família e esteja você onde estiver, o NT Sul juntinho de você, é tudo que a gente quer, tá bom? Vamos falar sobre o tempo, chamo aqui a imagem do centro de Cachoeira do Sul para a gente conferir como está a cara do dia lá fora. O tempo abriu um pouco, viu? Mas o dia está bastante abafado, o céu está azul, tem muitas nuvens no céu e hoje
A gente quer dizer para vocês que a Gabriela Belo, a nossa repórter, que agora está na parte da produção, e muita gente até sente saudades da Gabriela, pensa que ela não trabalha, mas aqui ela trabalha sim. A voz da previsão do tempo é da Gabriela, viu? E hoje eu tenho para dizer para vocês que a Gabriela vai acertar a previsão do tempo, viu? É que vai ter de tudo um pouco aqui no Rio Grande do Sul, então não dá para errar não, viu? Vai ter sol, vai ter calor, vai ter chuva de verão. Fala, Gabriela, conta aí. Quarta-feira em Cachoeira do Sul vai ser de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 24 e máxima 28 graus. Quinta-feira a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Temperatura mínima 23 e máxima 28 graus. Sexta-feira tende a ter menos nuvens. Sol e tempo firme. Temperatura mínima 22 e máxima 29 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens nesta quarta-feira na maior parte do Rio Grande do Sul, embora com períodos de maior nebulosidade. Massa de ar quente e úmido persiste no estado. A combinação de calor e umidade novamente traz chuva isolada no território gaúcho, especialmente da tarde para a noite, podendo ser forte em alguns locais. Será outro dia de calor, com umidade alta e bastante abafado. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, 29. Em Santa Maria, na região central, 30 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 29. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29. Vamos agora para mais participações aqui no NT Sul. Rapidinho aqui na tela comigo. Vamos aqui para o Rodrigo Santos, aqui de Cachoeira, que mandou um áudio. Vamos ouvir o que ele nos diz. Um bom dia aí, ó, pessoal do NT Sul aí, ó. Isso aí é a rua da Habitar Brasil, aí, próximo ao Horba. É um absurdo isso aqui. Chove, não dá para sair de carro das garagens, não dá mais e aparece cano na estrada. Já foi reclamado para a Secretaria de Obra lá, mas eles não dão jeito. Acho que os moradores, eu acho que vão ter que tapar esses buracos, eu acho. Rodrigo manda foto aqui pra gente dessa demanda, tá aí a situação no bairro Promorar. Rodrigo, obrigado por sua participação. Colocamos no ar, tá feito o seu pedido aí, a sua demanda para a Secretaria Municipal de Obras. Mais mensagens? João Pérez com a gente aqui de Cachoeira do Sul. Quero dar parabéns para o meu pai, que hoje está completando 83 anos de vida. Desejo muitos anos de vida. Um abração para o papai do João Pérez aí. Tá aí na foto com o bebezinho. Obrigada, viu, João, pela participação. Um abração para o teu pai aí. Muita saúde para ele. Que Deus abençoe a vida dele grandemente. Gente, daqui a pouquinho tem mais interações aqui no NT Sul. Continue mandando suas mensagens, viu? A gente acompanhou e mostrou ontem aqui no programa a preocupação e indignação de familiares e também de entidades com a paralisação de alguns serviços em saúde sem aviso prévio aqui em Cachoeira do Sul. A justificativa para esses acontecimentos veio à tona no final da tarde de ontem, quando veio a público a oficialização por parte da prefeita Ângela Chu de processo administrativo disciplinar para apurar irregularidades em contratos de prestação de serviços terceirizados via consórcio intermunicipal de saúde, com envolvimento de profissionais que atuam no CAPS 2, AMENTE, CAPS I, T-Atende, CAPS AD e Ecoterapia. Agora há pouco eu estive na prefeitura em busca de mais informações sobre o assunto. Confere aí. Aqui na prefeitura, quem está à frente deste trabalho de investigação, digamos assim, de coordenação dos trabalhos para elucidar os fatos sobre os problemas na Secretaria Municipal da Saúde, prestação de serviços através do Consórcio Intermunicipal da Saúde envolvendo terceirizados e também funcionários do município. O procurador jurídico do município, Hélio Garcia, está conosco para nos esclarecer um pouco mais, elucidar sobre isso. Procurador, sucintamente, no início, o que envolve esse processo, o que gerou esse processo administrativo disciplinar? Bom dia a todos. Na verdade, a gente sempre foi pautado pela prefeita Ângela com relação à transparência e a gente sempre está analisando algumas questões dentro do poder público. Tomei conhecimento há uns 10 dias atrás com relação
supostas irregularidades. A gente está trabalhando aqui dentro de uma suposição, porque é justamente por isso que se é aberto um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, que é para se averiguar tais situações. É por isso do afastamento preventivo também de algumas funcionárias, para que a gente possa, com calma, então, dentro desses 60 dias, analisar como um todo as situações até de denúncias e de informações e de auditorias com relação precisamente mais ao trabalho prestado dentro da secretaria e do consórcio contratado. Então é isso que se está fazendo, está se analisando como um todo, e não é só a Secretaria de Saúde. Todo e qualquer irregularidade que chegar até mim, pode ter certeza que eu vou atrás, custe o que custar. Quantas funcionárias são, procurador, e que tipo de situação envolve essas funcionárias, supostamente? Foram afastadas 2 funcionárias, tá? Também há possibilidade de outros atos no decorrer das apurações, vamos assim dizer, porque agora existe um trâmite interno do PAD normal, como acontece em todos os procedimentos disciplinares que tem dentro da prefeitura. Então serão ouvidas, haverá inquirição de testemunhas, outros documentos deverão vir ao processo também disciplinar, e aí a gente vai abrindo como um todo as investigações, assim podemos dizer. Não gosto de utilizar esse termo, mas vamos dizer, apurar os apontamentos que a gente entende como irregular, e aí sim a gente pode ter outros desdobramentos, ou até mesmo se a gente não conseguir concretizar aquilo que se estava visualizando ali como irregularidades. O que está sendo investigado agora? Na verdade, a gente não pode ainda abrir muito a situação, porque, como eu disse, é uma questão preventiva que foi adotada. O afastamento é uma questão preventiva para que se possa apurar as irregularidades. Mas são questões relacionadas ao consórcio, questões de atendimentos realizados, prestação de serviços de forma inadequada, como não deveria ser, questão de emissão de relatórios, acesso de sistemas. Então, algumas irregularidades que a gente encontrou que, no meu entender, são graves, e o motivo por que a gente quer apurar de forma mais incisiva. Atendimentos fakes, digamos assim, a questão de Caixa 2, isso aí são possibilidades investigadas, não? O Caixa 2 não é um termo, esse não é um termo que eu vou utilizar, tá? Não há um termo que eu vou utilizar. Na verdade, existe uma má prestação de serviço com relação à localidade. Eu entendo que o serviço não deveria ser prestado dentro do poder público, mas sim nos consultórios dos consorciados. Essa é uma irregularidade já vista de cara. Existe também uma questão de emissão de relatórios para pagamentos também, que eu encontrei algumas irregularidades, e a auditoria está apurando outros detalhes. Então, assim, eu não quero expor agora, até mesmo para prejudicar aí a apuração do processo disciplinar, mas são questões relacionadas que eu já tenho certeza numa apuração em 30 dias. Tá? Como eu disse, há menos de 10 dias eu tomei conhecimento disso, e a gente conseguiu fazer uma amostragem de menos de 30 dias, por isso que me chamou tanta atenção, e por isso a medida vamos dizer assim, drástica e rápida que a gente deveria tomar, porque a gente vai apurar ainda para trás o que vem aí, mas nos 30 dias a gente já viu que algumas irregularidades tinham sim. Existe a possibilidade de que tudo isso já venha acontecendo, essas irregularidades, há bem mais tempo. Exatamente isso que estamos apurando, porque eu te pegou somente o mês de janeiro. Final de dezembro, mês de janeiro, a gente viu que estava sendo trabalhado de forma irregular. Então, provavelmente vai ter aí um desdobramento em meses ou anos anteriores. É isso que a gente quer apurar: o montante, a forma e o período. Bom, só para que o telespectador entenda um pouquinho essa questão do consórcio intermunicipal de saúde, prestação de serviços e terceirizados, só poderia resumir como deveria ser ou como é que no padrão que deveria acontecer esses serviços e de que maneira não está acontecendo? O serviço de consórcio é feito da seguinte modalidade: o município de Cachoeira do Sul ele possui um convênio com o consórcio Vale do Jacuí, que é onde tem profissionais, tem inúmeros procedimentos, e não só médicos, e em várias questões que a gente utiliza o consórcio de forma adequada. É justamente para desafogar o poder público compra consultas dos profissionais para serem realizadas nos seus consultórios. Por exemplo, lá, fulano de tal é psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, ele vai atender lá 50 consultas do poder público no seu consultório, desafogando o poder público e recebendo para isso. Para isso existe uma tabela do consórcio onde vai discriminar o valor que aquela pessoa tem a receber por consulta realizada. Basicamente isso tem que fazer. As irregularidades que a gente encontrou é que esses profissionais estavam dentro do poder público,
o que não era o correto, e aí sim os relatórios de produtividade que a gente está apurando se realmente o que eles recebiam de dinheiro público era o que estava sendo atendido e quem emitia esses relatórios, quem que dizia que eles atenderam tantas pessoas, quais eram as pessoas, cruzando isso com os prontuários médicos para ver se realmente foi efetivada essa consulta. Então, veja, por isso que eu digo a gravidade, porque nós estamos falando de procedimentos médicos, nós estamos falando de recursos públicos, nós estamos falando de prestação de serviço em local inadequado. É isso que a gente está apurando. Então, se aquelas pessoas efetivamente que estão nos relatórios de cobrança e que o poder público pagou, foram atendidas realmente por esses profissionais e aonde foram atendidos. O que acontece a partir de agora? Tem esse período para, digamos, investigação, né? As funcionárias estão afastadas temporariamente até o final de tudo isso, mas com relação aos atendimentos? Isso também, antes da gente fazer esse trâmite do processo administrativo, eu já orientei a Secretaria de Saúde que adapte as pessoas, os profissionais possíveis, para que não haja prejuízo ao atendimento da população. Talvez a gente tenha aí em uma semana, em 2 ou 3 dias, que isso aí essa questão já vem sendo desencadeada há uns 2, 3 dias, esses profissionais já foram retirados de dentro do poder público, mas a gente está da forma dentro do possível, readequando os profissionais da Secretaria mesmo de Saúde para que a população não seja desatendida com relação. Talvez a gente tenha um pouco de alguns dias para adaptar essa situação, mas a gente vai tentar realocar as pessoas para que não haja prejuízo à população com relação aos atendimentos. Bom, justifica-se de alguma maneira, né, o procurador, a situação de que segunda-feira, Cachoeira do Sul começou, lá na Câmara, inclusive repercutiu bastante, vários coordenadores de serviços reclamando da falta de atendimento. Nós colocamos na NT Sul, inclusive, a questão de fisioterapeuta para acamados, né, os serviços para os autistas, né, vários outros serviços também que sofreram, né, a interrupção, tudo em função dessa situação que veio à tona ontem. Exatamente. Se a situação era irregular, a gente não poderia permanecer, mesmo que parte dos atendimentos fossem, naquele momento foram suspensos, mas a gente já está readequando para que não haja prejuízo aos pacientes. A gente sabe que o poder público tem também, já não é de agora, que a gente sempre sofre com relação às demandas da saúde. Infelizmente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul não possui um recurso financeiro para fazer a contratação e nem margem para poder chamar concursados para a gente poder atender a população, mas o atendimento vai permanecer no mesmo patamar que estava e a gente está tentando melhorar, principalmente com relação aos autistas. Isso aí já é um norte do governo. A gente vai fazer alguma coisa com relação a essas nossas crianças que estão indo a Caçapava. A gente vai montar um modelo de atendimento para eles em Cachoeira do Sul. Isso aí já é uma ordem, uma determinação da prefeita municipal e a gente está avançando e logo a gente vai apresentar aí um programa bem legal com relação a isso, porque isso é primordial no governo. Como é que fica a relação da Prefeitura de Cachoeira do Sul com o consórcio intermunicipal de saúde, ou essa questão é especificamente local? Não, é especificamente local, pontual. O consórcio não tem, existe um contrato entre as partes, inclusive não vejo nenhum problema com relação ao consórcio. O consórcio também entende essa situação, mas a gente tem que adotar medidas para solucionar. É isso que eu digo, a gente não pode ter uma irregularidade dentro do poder público e nada fazer. A gente tem que enfrentar, doa quem doer, é desgastante para o governo, mas a dona Ângela sempre disse, faça o que é correto e tendo essa alçada da prefeita, eu vou fazer o que tiver que fazer. Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar antes que a gente encerre? Não, basicamente todo o processo legal vai ser obedecido, a gente vai ter... O PAD tem um rito lá próprio. O Ministério Público é acionado nesse caso? Obrigatoriamente sim, tá? Porque quando tu abre um PAD nessa magnitude, obrigatoriamente pela lei tu tem que enviar ao Ministério Público. Então, vai ser enviado ao Ministério Público sim, e se ele entender que tem que ter desdobramento do Ministério Público, aí é uma alçada lá do órgão ministerial, não cabe a mim aí dizer o que o promotor vai fazer, mas tudo que, provavelmente ele vai pedir que a gente encaminhe tudo que tem dentro do PAD, e a gente vai enviar ao Ministério Público, a quem tiver que enviar, a gente vai ver, tudo transparente. E a gente segue acompanhando para informar você que nos acompanha. A gente muda de assunto agora e vai falar sobre perda de peso. O jejum intermitente é um método que alterna períodos de jejum e uma alimentação balanceada. O grande problema é que a maioria das pessoas, especialmente mulheres, adotam este formato sem o acompanhamento médico, apenas com pesquisas pela internet.
A endocrinologista Pamela Moraes foi entrevistada pelo Bernardo Miller, que retorna ao NTSul, falando mais e esclarecendo sobre este assunto. Bem, Lena, a gente está de volta para falar de um assunto muito importante que acaba, de certa forma, atingindo as pessoas, principalmente aquelas que buscam isso na internet, não buscam o acompanhamento de um profissional. Eu estou falando do jejum intermitente, que é um método de perda de peso que as pessoas acabam adotando simplesmente com a pesquisa da internet e não fazem aquele acompanhamento necessário sobre isso. Tem vantagens, tem desvantagens e também alguns riscos. Para falar melhor sobre isso, eu vou conversar com a doutora Pamela Moraes, endocrinologista, que nos atende agora. Doutora, primeiramente, obrigado por nos atender. Primeiramente, pessoal que está em casa, o que é o jejum intermitente? Que é algo que talvez evoluiu lá do passado e que hoje as pessoas procuram de uma maneira não correta, sem aquele acompanhamento necessário de um profissional. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite, de estar aqui esclarecendo suas dúvidas com vocês. Então, assim, o jejum intermitente nada mais é do que uma restrição alimentar. Hoje a gente fala, que existe um período, uma janela de não alimentação, de jejum, e uma janela alimentar. Então, a pessoa fica um período do dia, ou até 24 horas. Hoje, na verdade, existem vários tipos de jejum. Existe o jejum come, então a pessoa fica 24 horas de jejum, mas o tipo de jejum mais difundido hoje é o de janela alimentar, principalmente o de 16/8, em que a pessoa fica 16 horas em jejum e tem uma janela alimentar de 8 horas. A principal consequência disso é uma perda de massa muscular, de certa forma, porque a pessoa ela adota um tipo de método com uma alimentação um pouco desregrada, digamos assim, sem esse acompanhamento. Como é que fica essas janelas que você fala de alimentação? A pessoa, quando é que ela come mais, quando ela come menos, quando ela abre mão da alimentação? Então, assim, não é para todo mundo que vai existir uma perda de massa muscular, Bernardo? Acho que a coisa mais importante a sabermos é que nesse jejum calórico, o que a pessoa pode consumir? Não pode consumir nenhum tipo de caloria. Então, consome água, chás, sem açúcar, sem adoçante, tá? E durante o período da janela alimentar, quem vai perder massa muscular? Aquela pessoa que não adequar a quantidade de proteínas ideal para o seu peso, para as suas atividades, que não espaçar essa proteína ao longo do período da janela alimentar, Porque assim, eu sempre falo para os meus pacientes, mais importante que fazer o jejum é saber se alimentar durante a janela realmente alimentar, com carboidrato, com proteína de boa qualidade e também com gorduras, de boa qualidade. Porque de nada vale você fazer um jejum aqui de 16 horas se no período da janela alimentar você comer tudo que tiver vontade. Esse período da janela alimentar, ele deve ser bem calculado, então, por um profissional de saúde para que o paciente realmente perca peso. Hoje no consultório, o que a gente vê, E aí é o que tu falou lá no início. As pessoas estão fazendo jejum intermitente por conta própria. Então, o que a maioria dessas pessoas faz? Elas não se alimentam no período da manhã, até porque muitas pessoas não sentem fome no período da manhã. No horário do almoço, às vezes acontece alguma coisa, esse almoço ele vai para mais tarde, ou as pessoas acabam comendo um lanche, enfim, outras se alimentam adequadamente. E é sempre importante que nesse almoço, a gente trabalhe muito a saciedade. Comece sempre, mastigando direitinho, largando os talheres, não comendo de frente para a televisão, começando pela salada, proteína e depois o carboidrato, porque a ordem dos alimentos também importa. Só que não é o que a maioria das pessoas faz. Então, não come adequadamente no almoço, pula o lanche da tarde. Então, qual se torna a maior refeição dessas pessoas? À noite, na parte do jantar. Então, assim, pelo nosso ciclo circadiano, não é o que deveria acontecer. A maior parte da ingestão calórica deveria vir durante o período do dia e não da parte da noite.
Isso que é importante salientar, até a gente estava conversando antes mesmo de começar a gravar, que é essa troca, né? Por exemplo, o almoço tradicionalmente é a fase onde a gente para, a gente tem uma alimentação bem mais completa, digamos assim, que a gente se preocupa mais com a qualidade do alimento que a gente come. E durante a noite a gente vai desacelerando porque, enfim, é tradicional. No jejum intermitente, às vezes a pessoa faz essa troca. Faz o contrário, né? Porque é mais fácil para a maioria das pessoas, e hoje muitas pessoas não sentem fome no período da manhã, fazer esse jejum, né? Enquanto dorme na madrugada, emendar com a manhã e acabar extrapolando isso, né, para a parte da noite, acaba se alimentando muito na parte da noite. E pelo nosso ciclo circadiano, quando a luz ela começa a baixar, nós temos a produção de alguns tipos de hormônios que vão reduzindo o nosso metabolismo. E na parte da noite nós temos uma resistência insulínica maior e mais fisiológica também, né? Então não é o período ideal para o paciente colocar a maior parte das calorias. Hoje, inclusive, nós já temos estudos que mostram que trazer a janela alimentar até às 7 horas da noite nos traz muito mais benefícios. Então, assim, o jejum intermitente deve ser seguido sempre com acompanhamento de um profissional da saúde, um endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, enfim, porque muito mais que a restrição calórica, né, durante o período da janela alimentar, depende muito da qualidade, da quantidade e também do horário que o paciente come para que ele funcione, né? E assim, para quem esse jejum intermitente também, né, Bernardo? Isso a gente tem que levar em consideração. Ok, tá certo. A gente também comenta sobre o jejum intermitente porque ele tem algumas vantagens. Obviamente, se você fizer com acompanhamento médico. Quais são essas vantagens do jejum intermitente bem escalonado e com acompanhamento médico? Então, hoje nós temos alguns estudos dentro da área do jejum intermitente, né, e é falado sobre a redução da resistência insulínica, né, nesse período, sobre a melhora do foco, da cognição. Hoje nós já estamos extrapolando esses estudos para o acompanhamento de algumas doenças degenerativas, como Alzheimer, e dentro da redução do perfil de colesterol. Entretanto, a maior parte desses estudos, na verdade, são feitos em modelos animais, né? Então, nós não podemos extrapolar esses métodos dentro do nosso acompanhamento de saúde, né, dos nossos pacientes. Então, temos que ter um pouquinho de cuidado também com relação a isso. Então, nós sabemos hoje também, e já tem estudos que mostram, que não há muita diferença entre o jejum intermitente e uma dieta bem balanceada. Tem pessoas que têm a necessidade de ter o alimento a cada 3, 4 horas, e isso for calculado dentro de uma dieta, enfim, de emagrecimento, ou, né, de um paciente que tem uma doença crônica, não existiria tanta diferença entre isso e o jejum intermitente. Ok. Qual o grupo de pessoas que mais adota o jejum intermitente? Possivelmente sejam as mulheres, mas tem uma janela de idade que as pessoas procuram mais sobre isso. Eu aproveito e pergunto sobre exercícios físicos, se compromete ou não a adotar o jejum dessa forma. Assim, Bernardo, nós temos que ter em mente que hoje o jejum ele é contraindicado para alguns tipos de pacientes. Então, crianças, adolescentes, gestantes, lactantes, idosos, pacientes com alguns tipos de doenças crônicas, como diabetes tipo 1, usuários de insulina, tipo 2, de hipoglicemiantes orais, e até algumas doenças crônicas, né, como algumas cardiopatias, hepatopatias. Hoje nós temos que ter muito cuidado com relação ao jejum intermitente. Isso deveria até ser contraindicado, né? Então, se for feito com um acompanhamento médico, assim, muito estrito também, mas não deveria ser feito. Então, essa população já não deveria estar fazendo jejum intermitente. Então, hoje a gente vê o jejum intermitente acontecendo em pessoas a partir aí dos 25 até os 60 anos de idade, né? Então, não existe hoje uma população que faça mais o jejum. Com relação aos pacientes que treinam, nós temos que ter muito cuidado, porque qual é uma das nossas principais fontes de energia?
o carboidrato, né? E para quem treina, o período pós-treino também é muito importante, que é o período de recuperação muscular. Então, assim, para atletas ou para pessoas que façam exercícios de alta intensidade, não é recomendado o jejum. Ok, tá certo. Doutora, para a gente encaminhar, até dando um resumo e falando para aquela pessoa que talvez tenha o interesse de perder peso de uma forma correta, de um acompanhamento médico, é necessário, primeiramente, procurar esse profissional médico e fazer um acompanhamento, uma dieta e, de certa forma, perder o peso de uma forma regrada, podemos dizer assim. Essa é a dica final que a gente pode deixar para o pessoal que está acompanhando? Exatamente, Bernardo. Sempre fazer esse acompanhamento do jejum intermitente, né, junto com o profissional de saúde, porque além dessas contraindicações que eu acabei de falar também, hoje pacientes que têm um histórico, por exemplo, de bulimia, de anorexia, que seriam alguns transtornos alimentares, também, né, não deveriam estar fazendo jejum. Né? Então, o passado do paciente, a relação com a alimentação, ela também deve ser pesquisada, né? Porque o jejum, ele mexe muito com a questão mental do paciente. Mas eu vou estar proibida de comer nesse horário. Então, quando a pessoa, às vezes, se alimenta, ela vai à procura, né, de alimentos com alta energia e hoje isso recai em gorduras, açúcares, enfim. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por isso que o acompanhamento médico ou nutricional, ele é crucial aí dentro desse processo. Ok. Obrigado, doutora, por nos atender. Sucesso e que as pessoas tenham absorvido essas dicas passadas. Obrigada, Bernardo. Tá certo, Lena. Conversamos então com a doutora Pamela Moraes falando sobre o jejum intermitente. Esse método de perder peso que as pessoas acabam adotando de forma particular, não procurando um atendimento médico. A gente esclarece tudo sobre esse tema aqui no final do NT Sul. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Bernardo, e a doutora Pamela também, informações importantíssimas, até porque sempre é essencial que se mantenha uma relação saudável com a alimentação, com o que a gente consome, mas tem que também saber o que a gente consome, como e quando, né? Muito bom. Gente, último bloco de interação aqui no NT Sul, começo aqui pelo YouTube, onde o Nazareno Azevedo e o Claudiano Santos estão nos acompanhando, mandando boa tarde, um abração para vocês, muito obrigada pela companhia, viu? Vamos para a telinha? Aqui na telinha nós vamos chamar a participação da Paula Moraes, que participa com a gente pelo WhatsApp. Continuamos esperando as máquinas da Prefeitura, da rua Teodoro Erdina, no Passo do Moura. Carnê do IPTU pago. E a rua intransitável há mais de um ano sem passar patrola. Tá aí então a demanda da Paula Moraes, repetindo o endereço, Rua Teodoro Erdina, Passo do Moura. Alô, alô, é Secretaria de Obras? Não, lá é Secretaria do Interior, acredito eu, né? Então tá feito aí o seu pedido, a sua demanda, obrigado pela participação, tá, amiga? Quem mais participa? Jardel Teixeira, só queria entender por que uma cidade que tem um exército está tão suja. Praças e ruas terríveis. Tá aí a demanda, digamos assim, do Jardel. Jardel, só um esclarecimento, pelo que a gente sabe, e já tivemos essa demanda, esclarecimento por parte do comando das forças militares, tanto do batalhão quanto do grupo, que a missão do quartel não é essa, de limpar ruas, isso é demanda da prefeitura. O quartel, as forças militares são acionadas em situações muito pontuais e emergenciais, onde o município não pode dar conta e mesmo assim o município precisa se reportar ao Comando Militar do Sul, a forças superiores, para que essa demanda seja avaliada, se realmente, né, aí as forças militares podem prestar essa ajuda e se é necessário realmente que o Exército possa fazer esse tipo de ação. De qualquer forma, é demanda, é cuidado, é dever do município fazer esse tipo de serviço. De qualquer forma, espero ter esclarecido e obrigado por sua participação, tá? Amanhã tem mais interações aqui no NT Sul e mais participações também. Nosso horário terminou, o NT Sul está indo embora, mas amanhã, meio-dia, a gente te espera. Todos os assuntos, as reportagens e entrevistas exibidas aqui, daqui a pouquinho estarão lá no nosso Facebook, também lá no nosso canal do YouTube. Você pode conferir, curtir e compartilhar à vontade, tá bom? A gente se vê. Super especial, abençoada tarde. Tchau, tchau.